entretanto chegou a Maria do Vigo, da Galiza, que é também um pretexto para sinalizar que esta lusofonia, esta comunidade lusófona, não circunscreve apenas os 8 países da CPLP, mas abarca e abraça também outras regiões com afinidades, com fundas afinidades histórico-linguísticas com o espaço da língua portuguesa, espaço esse onde se inclui direito próprio a Galiza, a par de outras regiões, como Malaca, Goa, Macau. De resto, todas essas regiões estarão também devidamente representadas nesse segundo Congresso da Cidadania Lusófona, que eu há pouco referi, e que se realizará no dia 16 de abril de 2014, bem como estão também representadas nos órgãos consultivos do Movimento Internacional Lusófono. Gostaria também de chamar a atenção, antes de passar a palavra ao Rodrigo, sobre a alcunha, que o número 14 da Nova Áquia, que sairá no segundo semestre de 2014, irá referir-se à mensagem, irá centrar-se na mensagem por ocasião dos 80 anos da sua publicação. E passo então a palavra ao Rodrigo sobre a alcunha, que nos vem falar sobre Teixeira Pascoais e António Quadros. Vou falar isso direito bem. Vou falar. Não, deixa eu ouvir. Ouvem bem, não ouvem? E assim escuso de falar com o microfone. Boa tarde a todos. Eu tinha um texto escrito, mas desisto dele para a circunstância em que nos encontramos e pela espontaneidade dela mesma, dessa circunstância. Parece que Dom Sebastião teria dito morrer talvez, mas devagar. Eu estou aqui para comemorar o 1º de dezembro e acho que a ocasião é essa. Foi o feriado que foi abolido a seguir, salvo erro, ao dia de Todos os Santos, ao 1º de novembro. Portanto, um feriado ecuménico, o 1º de novembro, dia de Todos os Santos, um feriado cristão. Primeiro um feriado ecuménico e depois o feriado da Restauração e da Independência. Feriado... Simbólico. Perdão? É simbólico isso. Em termos políticos é simbólico. Sim, corresponde à entrada das forças vigentes hoje em Portugal, que vieram, como todos sabem, por um conselheiro do governo que vinha da Goldman Sachs, do banco norte-americano, o banco mais poderoso do mundo. Depois, por um representante do Fundo Monetário Internacional, que é o Ministro das Finanças, Gaspar. E depois por um jovem de um partido, que apareceu com a figura do Primeiro-Ministro. Este é o estado de coisas. E uma das primeiras iniciativas destas pessoas foi, como sabem, acabar então com estes 2 dias sagrados, que é o que significa, como sabem, féria ou feriado. É dia sagrado, dia sacro. Ora, eu não acho que estas coisas aconteçam por ignorância de quem toma a iniciativa delas. Portanto, acho que elas sucedem por uma deliberação consciente. Propositada. Os dias foram escolhidos com a entrada do novo governo, que é um governo de estrangeiros, mas nós já estamos habituados a ser governados por estrangeiros desde o Marquês de Pombal. Portanto, permitam-me este preâmbulo rápido. O Marquês de Pombal fecha a Universidade Portuguesa, onde se ensinava Aristóteles, a metafísica, a teologia, e fala do abominável de Aristóteles, e vem acabar de converter de Inglaterra à grande ciência nova criada pelo António Genovesi em Nápoles, que era a ciência da economia política. Portanto, tira-se a teologia, tira-se a metafísica, tira-se o Aristóteles e põe-se o António Genovesi, o genuense, e põe-se nesse lugar a economia política.
Por aqui os senhores podem perceber que o Marquês de Pombal, neste aspecto, foi uma espécie de bisavô do atual Presidente da República, para quem a ciência mais alta das ciências é a economia. Portanto, com o Pombal cessa a autonomia mental ou espiritual portuguesa. E sem autonomia mental e sem maioridade, como todos nós sabemos, não há grandes possibilidades para a vida económica, política e cosmopolita. Portanto, a nossa mente portuguesa está minorizada desde os finais do século XVIII e tem vindo num processo gradual de infantilização de que todos nos damos conta. E hoje, na Europa e em especial em Portugal, a gente não sabe exatamente se estamos num jardim infantil ou num jardim zoológico, porque deixámos de ter adultos. Não há adultos. Ou os que há são muito poucos. Portanto, é a responsabilidade de graça por todo o lado. Graça com 2 S's. Por todo o lado. E a gente, no meio disto, nem sabe bem o que é que há de fazer, nem sabe bem o que é que há de dizer. Portanto, eu, nesta contingência, e feito este preâmbulo, pelo qual peço desculpa, para comemorar o 1º de dezembro, agora vou comemorar com os senhores, com as senhoras, o 1º de dezembro. E falar do livro que me foi encomendado pelo nosso amigo Renato Epifânio e pelo nosso amigo Lourenço Almada, que é A Arte de Ser Português, de Teixeira de Pascoais. Não vou amassá-los dizendo o que está no livro, porque todas as pessoas que estão aqui conhecem este livro. Dele é interessante tirar do título que ser português é uma arte. É arte de ser português. Neste aspecto, hoje, tirando o povo e tirando o caso das pessoas que têm arte de ser português, Portugal é um país cheio de estrangeiros, que não são nunca mal-vindos entre nós. Mal-vindos são quando tratam de tomar decisões como aquelas que nós mencionámos há pouco, e portanto vale a pena relembrar que o nosso país é governado por estrangeiros desde o século XVIII. Nós não temos governo português desde o século XVIII. Tirando casos pontuais e efemérides, não é? Muito pontuais, não há governo português desde o século XVIII. Para o nosso homem, Teixeira de Pascoais, o autor da Arte de Ser Português, diz que a alma da raça portuguesa, a flor espiritual, que é a alma lusíada, é feita de um sangue que corre como os rios, que é o sangue que ele diz ser semita, no que inclui o sangue fenício, sefardita ou hebraico e árabe, e o sangue a que ele chama, em 1915, está quase a fazer 100 anos, o sangue ariano, feito de celtas, de godos, de romanos, de gregos, e talvez ainda mais para trás. Estes 2 sangues fundem-se como rios pela paisagem portuguesa e criam estes 2 aspectos, o sangue que corre pela paisagem e a paisagem que se embebe do sangue, criam essa flor que é a alma lusíada. Isto diz Teixeira de Pascoais. E a alma lusíada, com estes 2 polos, então cria, diz ele, a sua essência deposta na linguagem e em especial na palavra saudade, estando a lembrança e a memória do lado semita, estando o desejo e a imaginação futurante do lado ariano, como o Pascoais dizia na altura. Destes 2 compostos se faz então a saudade e se faz a alma portuguesa e se faz a língua portuguesa, feita portanto deste sangue, da raça e desta paisagem. E por isso, a nossa língua é uma língua que não é de todo traduzível para outras línguas, por vários aspectos. O primeiro é que a nossa língua tem de vozes ou fonemas, entre vogais e ditongos, aproximadamente
47, quando os restantes povos da Europa têm à volta de 1/3 a metade. Exemplo, em português, a letra A tem estimadamente 21 sonoridades. A letra A. Em castelhano, a letra A é unívoca, tem um único som. Nós dizemos com 3 As, amanhã. O castelhano dirá mañana. Nós diremos com 2,5 As a palavra granada, o castelhano dirá granada. E se nós dissermos Granada, ele não ouvirá mais do que Grenete, porque não tem, permitam-me esta expressão abusiva, um software fonético, uma paleta, um espectro, capaz de ouvir a musicalidade, a rítmica e a sonoridade da língua. E por isso, Pascoais, os poetas, que é como quem diz os profetas, porque a palavra é a mesma coisa, tem o mesmo significado, que é como quem diz os criadores, gaios, bandados e alegres, estes, dizem: minha pátria é a língua portuguesa. Não dizem que a pátria, que a língua é a pátria. Não dizem que a pátria equivale à língua, neste sentido inverso. Dizem outros sim, nossa pátria ou pátria é a língua portuguesa. O que coloca hoje para nós, penso eu, as coisas neste cenário, que é o cenário do plano do som da língua portuguesa ou da lusofonia. Coloca-nos nesta dimensão. Recebemos há pouco tempo, há coisa de um mês, feliz notícia que o português talvez venha a sair como língua de trabalhos da União Europeia. Eu acho isso bem, porque uma vez que os outros povos europeus não apresentam capacidade fonética de compreender a língua portuguesa, é interessante que ela assim seja preservada, em vez de nos obrigarem, como está sucedendo, a falar inglês, que, como todos sabem, é uma língua muito primária e muito reduzida, que é uma mistura de germano tardio, normando, não é? Com latim medieval. 2/3 do inglês é latim, mas empobrecido. Dizem a palavra até meio, substância fica substance, verbo fica verb, adjetivo fica adjetivo. Portanto, é uma língua empobrecida e por isso ela permite hoje tão facilmente o contacto. Isto sem desprimor para a bela língua inglesa, para Shakespeare. Ela permite hoje, por este facilitismo, o contacto generalizado entre os povos do mundo. Globais. Perdão? Globais. Globais. Não gostou da palavra global. Perdão? Não gostou da palavra global. Nós gostamos de todas as palavras. Mas ela, desde que ela seja colocada no seu lugar. A senhora diz global e eu penso logo no Globo Mundo, que é o prémio que VE nos oferece aos portugueses, é a visão do mundo, ou da harmonia do mundo, depois da viagem. É nesse globo que eu penso. Isso é não diferente. penso no globo azul que aparece na televisão, não é? Como sendo a Terra. Penso naquele outro globo, no globo mundo, Camões, não é? Tá bom. Teixeira de Pascoais chama a paisagem portuguesa fonte psíquica da raça. E diz isto: o gênio da nossa língua é o dom especial que ela tem de traduzir o sentimento saudoso da natureza animada e inanimada. Este é o gênio da língua portuguesa. E por isso o Pascoais, como sabem, dá exemplos de palavras não traduzíveis para ele, mas já veremos que são quase todas. E dá os exemplos da palavra remoto,
ermo, luar, sombra, medo, e a estas nós poderíamos acrescentar infinitas palavras. Parece que há 14 milhões de palavras em língua portuguesa. A mim ocorre, desculpem, por exemplo, a palavra onda, que os outros povos dizem com um som agudo no início. Por exemplo, até os romanos diziam onda. Nós, os portugueses, perante a onda, fazemos com que a onda seja interiorizada dentro de nós. Por exemplo, os ingleses, como sabem, dizem com duplo U, W, dizem wave. Nós dizemos onda, assimilando perfeitamente a onda, sem este som agudo no início e terminando com uma dental e com uma vogal aberta. Onda. Dentro da língua portuguesa, chove absolutamente. Reparem nisto. Chuva. Dentro da língua portuguesa, venta verdadeiramente. Repare-se nisto. Vento. Tem isto tradução? Mais conhecido é o caso, por exemplo, da palavra janela, que virá do Janus bifronte, do deus latino, que contempla o tempo e a eternidade. E por isso os portugueses da janela veem o tempo e a eternidade. Não lhes chamam nem ventana, nem fenestra ou fenetra, nem lhes chamam corta-vento. Chama-lhe o espaço por onde se olha para o tempo. E tempo, neste sentido, do Janus bifronte, que deu a mesma palavra a janeiro, por exemplo. Esta janela portuguesa não tem tradução. Aqui o embaraço da escolha. Eu gostava só de mostrar, e vou recorrer aqui a umas literaturas, como de facto hoje a pátria portuguesa está guardada toda dentro da língua. E como, ceifando-a, então se ceifa Portugal. Até lá as coisas entram e saem do país. Mas a minha comunicação é de Teixeira de Pascoais a António Quadros, Portugalidade e Lusofonia, não é? Ora, o António Quadros comunga da generalidade destas ideias. Louva-se de Teixeira de Pascoais e destas ideias. Lembram-se seguramente que Pascoais e Pessoa protestaram muito já contra o acordo da República, que fazia desaparecer o Y. Muito menos misteriosa, dizia o Pascoais, era a palavra mistério, sem Y. Ou lágrima, sem Y, porque o Y fazia a própria lágrima que cai. E o próprio mistério dá muito mais mistério à palavra. Não me vou pronunciar, portanto, acabei de pronunciar sobre o atual acordo. Ora, o nosso António Quadros participou no seminário de Literatura e Filosofia Portuguesas na Universidade da Misericórdia de Friburgo e fez o último grande texto dele, que é uma espécie de testamento espiritual. Aí diz o António Quadros que os povos altos, como for o povo grego, tinham nos mistérios, por exemplo, de Eleusis ou de Delfos, aquilo que possibilitava a um homem tornar-se um ser maior, passando pelos mistérios e pela gnose ou pelo conhecimento do absoluto. Tornava-se então maior e capaz de ser cidadão, político, cósmico do universo, pai, não é? E habitante maior de uma cidade. Passavam por estes, portanto, os gregos sem estes mistérios não chegavam à cidadania. Ora, o mesmo se dava, como todos sabem, em Portugal, o que foi país templário. Portanto, sem essa iniciação ou esse despertar, não era atingida a maioridade. Ora, essa iniciação em Portugal desapareceu, na verdade, como coisa séria, no século XVII. Desaparece a iniciação em Portugal como coisa séria, no século XVII. Um bocadinho mais para trás, como sabem, o infante Dom Henrique era grão-mestre
dessa mesma ordem. Portanto, imaginem como as coisas estavam. Eram então os portugueses adultos. Dá-me licença, que leia. Gostaria de ler o que mencionei há pouco, umas palavras citadas por António Quadros de Vincenzo Spinelli, o italiano que viveu em Portugal, que em 40 escreveu um livrinho que se chama A Língua Portuguesa, nos seus aspectos melódico e rítmico, publicada pela Quadrante, em Lisboa, em 40. Diz ele: se é extraordinária a gama, este italiano escreve isto, se é extraordinária a gama plurissignificativa da substantivação portuguesa, a sua qualidade fonética é, por sua vez, singular e superior. A língua portuguesa, nos seus aspectos melódico e rítmico, apresenta, como nenhuma outra, um sistema enarmónico que se possa comparar à sua complexidade vocálica, que entre vogais puras, vogais nasais e ditongos possui 43. Digo 43 vozes e não A, E, I, O, U só. O problema, pois, continua este italiano, da língua portuguesa, posto por nós nos primeiros parágrafos, vai automaticamente transformar-se neste outro. Estaremos nós, estrangeiros, habilitados a compreender a musicalidade da língua portuguesa? O que é que percebem dela os nossos ouvidos e, consequentemente, o que é que sabe repetir o nosso aparelho sonoro? E o curioso é isto, continua este autor italiano. Enquanto nós, estrangeiros, não sentimos, e sabemos que não podemos sentir, senão de forma aproximada e incompleta, deformada pela nossa especial compleição fonética e auditiva, a musicalidade da língua portuguesa, os portugueses percebem rapidamente a nossa. Porquê? Porque aos três sons fundamentais do calabrês, a ressoante voz do espanhol, ou teclado tonal e semitonal do latim vulgar e do italiano, o português opõe dois teclados completos, como têm os órgãos e como tinham os cravos do sonoro 700. Como se isto não fosse suficiente, acrescenta dois registros. Finalmente, para não nos tomar muito tempo, queria ler um texto ainda do nosso António Quadros, em que ele deixa aqui a sua perspectiva lusófona. Cá vamos. A dimensão universal dos países ou das comunidades, escreve António Quadros, neste texto chamado Língua Portuguesa e Pátria Luso-Brasileira, que nós diríamos antes lusófona aqui, escreveu: a dimensão universal dos países ou das comunidades não se mede em termos de quantidade. Não são criadores de civilização,
não são arautos do futuro, não são agentes do movimento histórico que amplia e enriquece a humanidade, os países ou as comunidades, por terem milhares de quilómetros quadrados, centenas de milhões de habitantes, ou um grandioso potencial económico ou bélico. Todas as nações são mátrias a um nível, mas só quando reconhecem e assumem a pátria ou o espírito dinâmico a que realmente pertencem. São capazes de virar o curso da história e, como cantou Camões, dar novos mundos ao mundo, ou, como disse Fernando Pessoa, descobrir uma Índia nova que não vem nos mapas e é feita da matéria dos sonhos. No meio de impérios esmagadores, um pequeno povo judaico, porque se reconheceu pátria, transformou a história. A pequena cidade de Atenas criou uma civilização que viria a alargar-se a todo o globo. E o diminuto Portugal, do século XV, que não tinha 2 milhões de habitantes, fez explodir a revolução que modificou radicalmente o mundo. É a nossa convicção que Portugal e Brasil, e acrescentemos o mundo lusófono hoje, politicamente independentes e autónomos no plano da pátria ou da nação, todavia se unem na vinculação a uma pátria transcendente, representada, em primeiro lugar, pela língua comum, veículo de um espírito irradiante, expansivo e exigente do dinamismo que lhe estamos a negar por desacerto filosófico. Que pátria é esta? Nossa pátria é a língua portuguesa. Não é Portugal e não é o Brasil. É infinitamente mais antiga, mais profunda, mais promissora e mais futurante. Falta-lhe um nome que não ousaremos propor. Pátria paraclética, pátria espiritual, pátria movente, pátria todavia encoberta e em transe de revelação no drama e na epopeia da nossa história. António Vieira, um luso-brasileiro, chamou-lhe Quinto Império. Mas se o império é ou for, não será um império do domínio. Será um império do espírito da verdade, que não prescinde da mediação filosófica. Só uma filosofia lusófona, realmente original, criacionista e fiel à nossa educação, à ideia, e às tradições das nossas culturas, poderá dar realidade e corpo ao que até aqui foi só mito, sonho, trave de esperanças desenganadas, ressaca do voluntarismo político, sempre insuficiente. Obrigado.